Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel, acompanharam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, o filho de Zippor, todos os que Israel fizeram aos amorreus. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E por isso Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberás esta congregação, tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou um mensageiro a Balaão, filho de Peor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, chamando, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está preparado defronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-te este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderia ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, a quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me fala. Então o príncipe dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens a quem estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, que enviou a mim, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora amaldiçoar, porventura porei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoar esse povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse ao príncipe Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram a Balaão: recusou a vir convosco. Porém Balaque tornou-se a enviar mais príncipes, pois honrados do que aqueles, os quais foram Balaão, dizendo: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei todo o que me disseres. Vem, pois, e roga-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do meu Senhor, meu Deus, para fazer as coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, roga-te que também aqui fique esta noite, para que saibais que mais o Senhor me dirás. E veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levante e vai com eles, todavia farás que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se com no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando a jumenta, e pôs os seus servos com ele. E viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tomar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs numa vereda entre as vinhas, e vendo um parecer de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais uma vez diante, pois num lugar estreito, aonde não havia caminho para desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor desviou-se
debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse: Que te fizeste eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Caso tenha sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho da espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostou-se sobre sua face. Então o anjo do Senhor disse: Porque já 3 vezes espancasse a jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estava neste caminho para que opores a mim. Agora, se parece mal aos meus olhos, voltarei. E disse o anjo a Balaão: Vai-te com estes homens, mas não somente com a palavra que eu te falar a ti, estas falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviarei diligentemente a te chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti, porventura porei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca eu te falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Queriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas deles, e enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e fez subir ao alto de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Números capítulo 22. Deus te abençoe.